Capítulo 18, itens 6, 7, 8 e 9. O tema: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Vamos proceder à leitura do Evangelho. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vários me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome? E não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente: retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. São Mateus, capítulo 7, versículos 21, 22 e 23. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu e sua ruína foi grande. São Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. São Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último. Mas aquele que os executar e ensinar será grande no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 19. Todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve chamá-lo mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? São cristãos aqueles que o honram por atos exteriores de devoção e sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? São seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são com isso nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece sobre os lábios e não no coração. Com a forma, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. Eles dirão a Deus: Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome. Beberemos e comemos convosco? Ele te responderá: eu não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis o adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas em lugar de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e de caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre as suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão
porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aqueles que as violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Conosco, nesta noite, para facilitar e auxiliar na reflexão dos estudos, os amigos Shirley Milagre e Francisco de Assis. A vocês aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, um bom estudo e boas reflexões. Boa noite aos amigos internautas, boa noite, Francisco. Né? É uma alegria muito grande estar com vocês aqui na noite de hoje para estudar mais uma vez o Evangelho de Jesus, que é realmente a revelação, né? O norte para cada um de nós que estamos aqui tentando ser um pouco melhores a cada dia. E aí, nesse capítulo, muitos chamados e poucos escolhidos, né? Nós vamos encontrar aqui algumas figuras, né, de parábolas que Jesus traz, né? A primeira coisa que Jesus cita aqui, está citada em São Mateus, no capítulo 8, é a fala, né, dizendo: Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí a primeira coisa que a gente pergunta seria: eu consigo entender a vontade do Pai para executá-la? Porque para fazermos parte desse banquete, né, e ter a túnica nupcial, isso, a gente precisa entender qual é a vontade do Pai ao nosso respeito. Porque muitas vezes nós não entendemos a vontade dele. Né? Nós acreditamos que a vontade de Deus é a nossa vontade. E não é bem assim. Porque o Pai, como inteligência suprema, e que nos destinou a evoluir, ao progresso, à conquista do amor, ele nos direciona dentro da nossa vida, seja material, seja espiritual, nos direciona no caminho do aprendizado que nos é necessário. Muitas vezes, algumas coisas que nós entendemos que nos são necessárias e acreditamos que nos sejam necessárias, a sabedoria divina entende diferente de nós. Então, a primeira coisa, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: eu consigo entender a vontade divina? A segunda coisa, a segunda atitude diante da vontade do Pai é: eu consigo aceitá-la? Eu consigo acolhê-la? Porque o aceitar exige não só uma submissão, exige, sobretudo, uma compreensão. Muitas vezes o nosso desejo é diferente daquele que nos foi traçado pela vontade divina, né? Muitas vezes aquilo que nós queremos não nos é lícito, como diz Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Assim funciona na vontade divina. Muitas vezes nós queremos alguma coisa e aquilo não está nos propósitos do Criador para o nosso espírito nesse momento, para o nosso aprendizado. Mas será que eu consigo compreender? Porque aceitar é, sobretudo, acolher. E para que a gente acolha, a gente tem que compreender. E para compreender é preciso que nós saibamos estudar um pouco essas leis divinas que regem
a vida material e a espiritual, e que os espíritos, através da obra de Allan Kardec, através das observações de professor Rivail e todas as comunicações espirituais que foram levadas a ele, nós temos que estudá-las, analisá-las, compreendê-las, para entender a vontade do Pai a nosso respeito, né? E aí, por último, é a gente saber identificar. Com isso, nós vamos tentar identificar o que é a nossa vontade e o que é a vontade do Pai, para conseguirmos direcionar a nossa vontade no mesmo caminho. Quando nós conseguimos direcionar os nossos propósitos dentro dos propósitos divinos para o nosso aprendizado, tudo na nossa vida flui de maneira serena. Toda vez que nós queremos impor a nossa vontade, que nem sempre corresponde ao que é o melhor para nós, para o nosso aprendizado, toda vez que nós queremos impor a nossa vontade, a vontade do Pai, e nomeá-la como vontade de Deus, nós semeamos na nossa vida algum grau de sofrimento. Porque em decorrência de irmos em direção contrária aos propósitos do Criador para a nossa evolução, toda vez que vamos em direção contrária, o mecanismo da vida, através da lei de causa e efeito, corrige a direção que nós estamos tomando e muitas vezes através do sofrimento, né? Bom, isso a primeira coisa tratada por Jesus, reconhecer o que é a vontade do Pai para nós. E depois nós observamos a postura daqueles que dizem Senhor, Senhor. Então muitos de nós alegamos estar fazendo a vontade do Pai através de atitudes exteriores, através de movimentações exteriores. Muitas vezes sem nenhuma movimentação íntima dos pilares psicológicos que temos, no sentido de mudar a nossa maneira de pensar, de agir e de reagir. Apenas colocamos que estamos fazendo a vontade de Deus, porque nós estamos fazendo essa ou aquela obra em nome dele. E aí, Jesus diz: retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Porque a iniquidade, ela é o oposto ao que está na lei do amor. Se você for no dicionário, a palavra iniquidade é sinônimo de crueldade, é sinônimo de maledicência, de maldade, e também pode ser sinônimo daquilo que traz insegurança, né? Daquilo que não é seguro, daquilo que não é consistente, né? Então, quando nós falamos de Deus, falamos da nossa espiritualidade, mas não vivemos a espiritualidade, nós estamos construindo a nossa casa mental sobre a areia. Existe a casa mental, existe a consciência. E a nossa consciência é essa casa. Nós podemos dar a ela um sustentáculo firme, baseado na sabedoria, que nos dá consistência e segurança nas decisões, ou podemos sustentá-la com fantasias, imaginações, né? Muitas vezes desejos sem fundamento, vazios, que muitas vezes
tem como principal objetivo alcançar o prazer e não a felicidade, né? Eu vi outro dia, bem dito, nessas redes sociais, a felicidade é diferente do prazer. Ser feliz não é ter prazeres, é diferente, né? Então, Francisco, o que você acha da casa, da nossa casa, da casa sobre a rocha e da casa sobre a areia? Boa noite a todos. Doutora Shirley, é um prazer imenso estar aqui dividindo essa mesa de estudos, né? E o tema de hoje é um tema assim que nos conclama a uma reflexão profunda, como já está sendo dissertado aí muito bem, os trechos do Evangelho que Jesus nos conclama a essa reflexão. Antes de propriamente entrar nessa parte da casa sobre a rocha, né? Eu gostaria de tecer algumas considerações. Nós estamos nesse capítulo intitulado Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E ele se divide aqui em temas, em subtítulos. O primeiro deles é a parábola do festim de núpcias, que a doutora Shirley já mencionava no início, né? O preparo até da veste nupcial, que isso tem todo um significado, não é assim, toda parábola, antes de mais nada, deve ser interpretada como aquele ensino figurado que Jesus se valia na época para ensinar os homens de então. Então tem toda uma linguagem figurada e assim deve ser interpretado. Depois nós temos a parábola da porta estreita e chegamos ao tema de hoje, que é os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. E ainda depois prossegue aí o capítulo, muito se pedirá àquele que muito recebeu. E por fim temos a instrução dos Espíritos, que chama a atenção para dois tópicos: dar-se-á àquele que tem, e reconhece-se o cristão pelas suas obras. Bom, dentro desse contexto, nós temos que ver que as parábolas de Jesus, eu entendo que a finalidade desse ensino por parábolas era despertar nossa imaginação e desafiar nossas pressuposições. Vamos pensar um pouco mais, usando então essa linguagem figurada para aquela população da época, no seu grau de entendimento. E então assim se usava muitas figuras locais, os instrumentos locais, para levar a esse entendimento. E pelo ensino das parábolas não se buscava ensinar para nos dar uma noção abrangente da maneira como compreender Deus, compreender a nós mesmos e as outras pessoas, assim de primeiro momento, de forma abrangente. Mas o objetivo era o ensino para nos convidar a reexaminar algumas das nossas mais estimadas convicções sobre assuntos de importância eterna, que já foi mencionado aí pela doutora Shirley. Então, por isso, as parábolas de Jesus são frequentemente inquietantes, ao invés de tranquilizadoras. Elas nos levam a um movimento de raciocínio, de indagação, de discussão e avaliação, né? Uma autoavaliação. E é dentro desse contexto que nós vamos aqui agora tecer um comentário sobre a questão da casa construída sobre a rocha. O texto em que pese ser figurado, mas ele parece ser bem objetivo, né? Bem enxuto, bem claro, e faz o comparativo de se construir uma casa sobre a areia justamente por aquela pessoa insensata que age a qualquer modo, não busca justamente essa firmeza de ação. E, ao contrário, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, esse estará livre dessas, vamos dizer assim, dessas influências que com o tempo nos ocorrem
quando não estamos suficientemente preparados para determinada tarefa. E, sobretudo, nesse particular, dá o exemplo aqui do vento e da chuva que vem, e nessa casa construída pelo insensato, quer dizer, aquela que não teve o devido preparo, a devida escolha, o devido amadurecimento, né? Consistência em si mesmo é coisa vaga, mas comparada a palavras e não atos. Esta casa, sim, com o mais simples variar do tempo, com a mais simples oscilação da situação, ela se desaba. E a casa construída sobre a rocha é aquela que passa por essas implicações todas e permanece firme, porque a base dela é sólida. Então, dessa casa, nós temos que começar a analisar a construção da sua base, como tudo. E não do teto para a base, mas da base para o teto. Daí, a gente ter essa noção clara de que o que se constrói sobre a rocha fica realmente forte. E o que se constrói sobre a areia vai ruir, ou com o vento, ou com a chuva, ou com a água do rio. Então essa é a chamativa aqui, nesse trecho aqui do nosso capítulo a estudar hoje, do nosso tema. Ele foca a nossa atenção e nos convida a pensar sobre isso, não é? O que é? Será que o que eu faço, e aqui vamos voltar um pouquinho nesse clamor das palavras, Senhor, Senhor, simplesmente dizendo palavras, 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 por mais belas que sejam, se elas forem desprovidas de ato sincero, verdadeiro e bem intencionado, elas não passarão de palavras, não é? Diz aqui um trecho em estudo que com a forma nós conseguimos nos impor aos homens, ou seja, pela aparência nós impressionamos os nossos semelhantes. Nós nos impressionamos, mas não impressionamos a Deus. Porque Deus conhece o nosso íntimo desde a nossa formação, desde a eternidade. E assim nos conhecendo, Ele bem sabe se aquelas palavras que eu estou pronunciando, se são meras palavras ou se tem um fundamento da verdade traduzida em atos para o bem. E a doutrina espírita vem justamente nos exortar para essa necessidade de transformação. Transformação para um mundo melhor. Transformação que começa em nós mesmos. E aí essas reflexões das parábolas serem muito oportunas, justamente para a gente questionar, reavaliar, pensar e talvez com frequência ficar redirecionando os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Porque todo o estudo do Evangelho de Jesus nos leva a uma coisa comum, que é o amor. É a lei maior, o amor, que se traduz então em caridade. E caridade aqui lá no dizer do próprio codificador, né, na questão 886 do Livro dos Espíritos, se traduz em benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então mexe, vamos dizer assim, todo o Evangelho gira em torno do amor, da caridade. Caridade está traduzida nessas três circunstâncias, né? Então, quando a gente vivencia essa caridade, ou seja, não fica apenas na palavra, mas vamos às ações para o bem do nosso semelhante, para o meu próprio bem, e vamos caminhando, nós estamos sim construindo a nossa casa sobre a rocha. Do contrário, ficará essa casa que, apesar de bonita e aparente, mas construída do teto para a base, e não da base para o teto. E qualquer circunstância, qualquer fato que venha aí a comprometer, talvez, minimamente o nosso comportamento, essa casa vai ruir.
nós seremos questionados, não teremos aí argumentos para nos contrapormos a essas situações que acontecem no nosso dia a dia. Então, doutora Shirley, assim penso que essa casa, a nossa casa, deve ser construída mesmo sobre a rocha. Não é nada fácil construir uma casa sobre a rocha, mas é a forma mais segura da gente transpor aí o tempo, né? As intempéries, as circunstâncias adversas. Interessante, gente, porque a consciência nossa, a nossa consciência, ela se constrói a partir de convicções, né? E essas convicções, elas são construídas desde bebê, desde que nascemos, nas nossas relações com a família, inicialmente com a mãe ou com o cuidador direto dessa criança, depois com os familiares mais próximos, depois com o grupo social com o que você se relaciona. E a partir dali você vai construindo conceitos, fundamentos, né? Que é a base, a estrutura da sua consciência, né? Associada a isso, a gente tem as tendências das vidas anteriores, os conceitos das vidas anteriores, as emoções das vidas anteriores, que estão no nosso inconsciente e que de vez em quando aflora, né? Dando a cada um de nós um determinado impulso numa determinada direção. Às vezes a gente se pergunta, mas por que que eu fiz isso, né? Nossa, gente, podia ter pensado melhor. Por que que eu fui por esse caminho? Porque nós temos esse nosso eu construído de várias vidas que está o tempo todo pressionando o nosso ego atual, né? Nós sofremos forte influência dele. E também sabemos que sofremos forte influência do mundo espiritual que se agrega no nosso caminho, no nosso ambiente, na nossa vida. E aí nós fazemos conceitos e defendemos conceitos e tomamos decisões baseadas nesses conceitos que nós formamos, né? E qual que é a proposta do Evangelho? A proposta do Evangelho é que a gente fundamente os nossos conceitos numa linha mestra que é a rocha. Quem é essa linha mestra? Quem é essa rocha? Jesus mesmo citou. Quando aquele jovem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que eu devo fazer para alcançar o reino dos céus? Eu posso vender todos os meus bens, eu posso dispor de tudo agora, né? E ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, essa frase, ela é a rocha, ela é a baliza para que nós possamos renovar os nossos conceitos, reformar o nosso pensamento, renovar as nossas atitudes. E com isso, a gente começar a se perguntar, quando eu quero construir a minha consciência sobre uma rocha, eu devo sempre perguntar, em todas as decisões que eu vou tomar, eu posso? Né? Depois eu pergunto, eu quero? E depois eu pergunto, eu devo? Quando eu consigo uma resposta consistente para cada uma dessas perguntas, baseado nessa linha de amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, se eu balizar os meus conceitos através dessa linha mestra, eu vou conseguir responder a estas questões na tomada de decisão e eu vou conseguir construir a minha casa mental, os meus pensamentos, as minhas emoções, elas vão circular em torno de eixos que são seguros. Porque a areia, ela é volúvel, ela muda de formas. Se eu estou
baseando a minha consciência em conceitos que são conceitos sociológicos, psicológicos e etc., apenas nisso, conceitos filosóficos, e não tem o conceito da espiritualidade fundamentando, o que vai acontecer? Os conceitos filosóficos, psicológicos, sociológicos, eles são importantes, mas eles tendem a ir mudando com a cultura e o progresso da humanidade. É como a areia. Você vai acabar se remodelando. E aí, quando vem os grandes desafios da vida, e nós temos inúmeros, pode ser uma doença, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser a perda de um ente querido, né? Pode ser, às vezes, um momento de grande questionamento existencial, que cada um tem o seu momento, né? Esses momentos são as chuvas, né, torrenciais, que vão cair sobre a nossa consciência, sobre a nossa casa mental. Se eu não tiver balizado os meus conceitos no Evangelho e somente em estruturas que podem ser, inclusive, ultrapassadas com o progresso da ciência e da cultura, né, eu fico frágil, eu estou fragilizado. Eu posso não ter força e energia suficiente para superar aquele desafio. E ele pode me colocar numa situação de grande dor e sofrimento, né? Assim também a ciência, o progresso, à medida que a gente avança, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vocês já imaginaram o que seria na humanidade a revolução se fosse possível, através de instrumentos, né? Instrumentos que eu digo, equipamentos e etc., demonstrar a eternidade da alma, provar cientificamente. Nós estamos muito perto disso, né, Francisco? Estamos muito perto disso. Mas imagina o impacto na filosofia, na sociologia, em todas essas outras ciências humanas, que vai ter quando se provar que a alma é imortal e, mais ainda, que a reencarnação é lei da vida, né? Nós estamos muito perto disso ser provado pela ciência. Isso não está longe. Porque a hora que a ciência servir mais ao ser humano do que à economia, né, aos interesses financeiros, nós vamos conseguir chegar rapidamente nesse ponto, né? Mas nós estamos perto. E isso vai ter um impacto muito grande. É como os rios que se enchem, né? É a ciência trazendo informações, trazendo uma série de coisas para a nossa vida, e que isso pode desestabilizar os nossos conceitos, né? A nossa maneira de pensar. Isso pode nos trazer algum grau de sofrimento. Por isso, a linha mestra da nossa vida tem que ser aquela que Jesus nos ensinou, porque ela é a rocha que fundamenta a nossa consciência. E para nós entendermos o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é preciso estudar, conhecer, e a doutrina espírita nos proporciona isso de uma maneira muito clara. Eu posso dizer que mais clara do que as outras filosofias espiritualistas até o momento, tá? Nós temos várias filosofias espiritualistas que auxiliam a humanidade nessa caminhada, que não são só cristãs, né? Temos que salientar. Nós temos aí o budismo, nós temos, né, o hinduísmo, quer dizer, a gente tem várias
filosofias orientais que são espiritualistas e que estão auxiliando as humanidades nessas regiões do planeta, né? Mas não tem a clareza, a objetividade que a terceira revelação trouxe através das mãos dos espíritos, através da compilação de Kardec, né? Não tem essa clareza. É muito claro. E nos ajuda muito. Isso é uma dádiva, a gente ter a doutrina espírita para nos esclarecer. Então, nós precisamos estudar, a primeira coisa. A segunda coisa, como Santo Agostinho fala no Livro dos Espíritos, né? Como que você vai se tornar uma pessoa melhor, né? Santo Agostinho responde. Você tem que toda noite perguntar para si mesmo: eu fiz todo o bem que eu poderia fazer, né? Eu fui suficientemente tolerante? Você faz uma autoanálise no final do seu dia, né? O que eu poderia ter feito melhor, né? O que foi legal, o que foi bacana que eu fiz, que passo bacana que eu já dei. Porque nós precisamos apontar em nós, não são só as dificuldades, não. Nós temos que nos alegrar com as nossas conquistas, porque senão nós vamos ser sempre deprimidos e sisudos, né? Mal-humorados. Sempre achamos que ninguém presta, nem eu e nem o próximo. E nós fomos feitos para a felicidade, não é? Não é? Essa busca da felicidade mesmo, doutor Sheila. Desculpa aí te interromper, mas é só um complemento. Então, quando a gente pensa em tristeza, 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 que isso talvez seja o nosso destino, vamos dizer assim, né? Falar em destino aqui é apenas figurado também. Mas às vezes pensamos que a nossa finalidade é essa, não, se limita a uma visão de sofrimento. Temos que ter a noção de que fomos feitos para a felicidade. Embora vivamos aí provas e expiação nesse mundo, aqui no orbe terrestre. Mas são fases que se superam justamente para atingirmos esse grau de felicidade, né? Deus nos quer felizes. Fomos feitos para isso. E é interessante essa separação, Francisco, porque nós, desde bebê, quando a gente nasce, o bebê aprende, né, a ser simplesmente prazer. Tudo é prazer, né? E o prazer para ele é a alegria, né? Isso é do desenvolvimento psicológico do ser humano. Depois ele descobre que existe a frustração, né? E ele vai fazer um equilíbrio entre prazer e frustração. E é esse equilíbrio entre prazer e frustração que dá sentido à vida e que nos faz pessoas, né? E aí, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender isso que o Francisco acaba de dizer. É descobrir o sentido da própria dor e do próprio sofrimento. Não é ser Alguém já leu o livro Poliana Menina? Poliana Moça? Então lá tem o jogo do contente. Né? Se alguém já leu, né? Na época de adolescência, no jogo do contente, o que a Poliana fazia? Ela tinha que ficar feliz com tudo que acontecesse com ela, até com as coisas difíceis, né? Que são dolorosas. Não é isso, não é o jogo do contente. Quando eu encontro conforto para a minha alma, é quando eu entendo o meu sofrimento. E quando eu sei que ele, como teve início, ele vai ter fim. A gente tem que entender isso, né? E que felicidade não é sinônimo de prazer. Por isso que muitas criaturas estão com grandes desafios, às vezes com doenças graves, doenças na família, passando dificuldades financeiras, e são capazes de sorrir, e são capazes de contar uma piada e sorrir dela, e são capazes de trazer alegria para você. Ora, por quê? Porque felicidade, ele não é simplesmente a presença física do prazer.
A felicidade está acima disso. Então, mesmo que você tenha algum desconforto físico, uma dificuldade de luta cotidiana, você tem possibilidade de estar feliz, de estar bem consigo mesmo, de estar confortável, apesar das lutas. Não é isso, Francisco? É isso mesmo. Então a gente, nessa questão aqui, de que não basta dizer Senhor, Senhor, e acha que está já redimido aí para ir ao reino dos céus, a gente tem que ter essa reflexão, né, nesse contexto que nós estamos estudando aqui, no sentido de vamos realmente nos aprofundar naquilo que vamos dizer, vamos praticar o que vamos dizer, justamente nesse intuito de se superar nesses momentos difíceis. E é essa consciência firme e certa que vai nos mostrar essa nossa construção da casa sobre rocha, onde nós não vamos nos deixar abater aí por um vendaval, uma chuva forte ou fraca, mas nós estamos preparados para enfrentar essas adversidades. Com essa consciência de que aqui a gente está para isso. A nossa existência é para isso. Quando optamos aí pelo reencarne, já sabíamos das dificuldades, das vicissitudes que enfrentaríamos. Então, nos resta conviver com essa realidade de forma a enxergarmos a felicidade próxima a nós ou em nós mesmos. Estarmos vivendo esse tempo, chamo de tempo esse período, porque nada é permanente, tudo se transforma, né? Tudo se amolda de acordo com as circunstâncias. Mas a gente, o que vale é estarmos preparados para enfrentar todas essas dificuldades, essas vicissitudes, e sempre com aquela, vamos dizer assim, aquela perspectiva de felicidade próxima ou já alcançada. Bom, pessoal, nosso tempo esgotou, né? A gente gostaria de até tecer mais comentários, dizendo que essa leitura é grande e ela é muito boa, né? Mas a gente deixa para uma próxima oportunidade. Vocês, tendo oportunidade em casa, façam a leitura do Evangelho, façam as suas reflexões, né? E tirem de lá aquela energia necessária para construir essa casa sobre a rocha, né? Então, um grande abraço a todos, agradecemos aos internautas, agradeço ao Francisco a oportunidade de estar com ele aqui hoje com vocês. Muita paz.